Olá, vamos falar sobre uma coisa que todo mundo faz: discutir. Sabe? Mas não é qualquer briga, não. É aquela hora em que a gente tenta, com unhas e dentes, provar que o nosso ponto está certo. Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa de C.S. Lewis, que usa exatamente essas discussões, as mais banais, para revelar algo fundamental sobre a nossa condição humana. Vamos começar com essa frase aqui. É quase um reflexo, não é mesmo? Quando alguém faz algo que nos prejudica, essa é uma das primeiras coisas que vem na cabeça. Mas olha, isso não é só um desabafo. É um apelo a um padrão, uma regra que a gente espera que a outra pessoa também conheça. É como se a gente estivesse dizendo: ei, você conhece as regras do jogo tanto quanto eu. E aqui tem outra. A ideia de uma promessa quebrada, nossa, isso nos ofende de um jeito muito profundo. Mas por quê? Porque isso mexe com uma regra que não está escrita em lugar nenhum. Um acordo de que promessas são para ser cumpridas. Já dá para perceber que um padrão está se formando, né? E para fechar, um exemplo clássico que a gente aprende desde pequeno, a gente apela para uma noção de justiça, tipo, baseada em quem chegou primeiro. Essas frases não são só palavras jogadas ao vento, de jeito nenhum. São argumentos que só fazem sentido se existir uma regra em comum, não escrita, que todo mundo ali reconhece. E é aqui que a gente chega na pergunta central da nossa análise de hoje. O que é que está por trás dessas frases tão comuns? O ato de argumentar, segundo Lewis, não é só um conflito de vontades. É um sinal, uma pista de que, lá no fundo, todo mundo está jogando o mesmo jogo e, mais importante, com o mesmo livro de regras invisível. Ok, então vamos mergulhar nisso de cabeça. Lewis defende que quando a gente usa essas expressões, não estamos só dizendo eu não gostei do que você fez. Não. A gente está apelando para um padrão de comportamento, uma espécie de lei mesmo, que a gente acredita que a outra pessoa conhece tão bem quanto a gente e por isso deveria seguir. Pensa bem, como Lewis mostra, não faria o menor sentido acusar um jogador de futebol de fazer uma falta se não existissem regras para o jogo. Seria só, sei lá, um bando de gente correndo atrás de uma bola. A acusação foi falta, só tem algum peso porque os dois jogadores sabem quais são as regras. E com as nossas brigas é a mesmíssima coisa. Ela só tem sentido se os dois lados reconhecem que existe algum tipo de regra sobre o que é um comportamento justo. E acontece que essa tal regra tem até nome. Os pensadores da antiguidade chamavam isso de lei da natureza humana. A ideia era que, da mesma forma que a gravidade governa os corpos, os seres humanos seriam governados por essa lei moral que já nasce com a gente. Quase como um manual de instruções da nossa espécie, sabe? E aqui está a diferença crucial, que deixa tudo mais claro. A lei da gravidade é um fato do universo. Ela simplesmente descreve o que acontece. Uma pedra não tem escolha, ela cai. Ponto. Mas a tal lei da natureza humana é bem diferente. Ela não descreve como a gente se comporta, mas sim como a gente deveria se comportar. E a maior prova disso é que a gente tem a liberdade de escolher se vamos obedecer ou não a todo momento. Certo? Agora vamos encarar a objeção mais óbvia, a mais forte de todas. Se essa lei é tão universal assim, por que as culturas parecem ter morais tão diferentes umas das outras? Essa é a grande questão, não? Se a gente olha para a história, para os gregos antigos, para os vikings, para as culturas do Oriente, a gente não encontra morais que parecem totalmente diferentes? Então, como é que pode existir uma única lei da natureza humana se os costumes e os valores mudam tanto de um lugar para o outro? A resposta de Lewis é, na verdade, um convite para a gente olhar mais de perto. Ele diz que as semelhanças entre os códigos morais são, na verdade, muito mais impressionantes do que as diferenças. As variações existem, claro, mas elas são mais sobre como aplicar um princípio do que sobre o princípio em si. Nenhuma cultura valoriza algo que outra despreza por completo. Pensa um pouco nesses exemplos. Já existiu alguma cultura em que ser covarde na batalha era a maior virtude de todas? Ou onde a gratidão era vista como um defeito? As pessoas podem até discordar sobre que tipo de promessa fazer, ou com quem a gente deve ser generoso, só com a família ou com todo mundo. Mas o princípio de que lealdade é bom e egoísmo não, esse parece ser universal. E agora a gente chega na virada da história. A parte que sai um pouco da filosofia e entra de vez na nossa vida pessoal, e de um jeito que pode ser até meio desconfortável. Bom, até aqui, o argumento deixa um primeiro ponto bem claro. Existe uma consciência moral que todo mundo compartilha, uma lei natural que todos nós reconhecemos, mesmo que de vez em quando a gente tente negar. É a base das nossas discussões, da nossa sociedade.
E aqui vem a parte que nos atinge em cheio. Porque esse primeiro fato, o de que todo mundo conhece essa lei, é só metade da história. A outra metade é ainda mais pessoal e, olha, bem mais difícil de encarar. Esse é o segundo fato e ele é inegável. Todos nós conhecemos a regra e todos nós quebramos a regra, o tempo todo. Existe essa tensão gigante, essa contradição bem no centro do nosso ser, entre o que a gente acredita que é o certo a se fazer e como a gente de fato se comporta. E sabe qual é a prova mais forte de que a gente acredita nessa lei mesmo quando a gente pisa na bola? Essa nossa vontade louca de dar desculpas. Pensa bem, se a gente não acreditasse na regra, a gente não daria a mínima. A gente simplesmente faria o que fez e pronto. Mas não. A gente sente uma necessidade profunda de se justificar, de explicar por que, só daquela vez, a regra não se aplicava. Essas desculpas, elas são universais. A gente se reconhece nelas, não é? Estamos sempre prontos para explicar por quê. Neste caso específico, a nossa falha era compreensível, era quase inevitável. Essa necessidade de justificação é a maior prova de que a gente sente a pressão da lei moral em cima da gente o tempo inteiro. Então vamos juntar as peças. Essa análise do Lewis sobre as nossas discussões nos deixa com dois fatos fundamentais e dos quais não dá para escapar sobre quem nós somos e o mundo em que a gente vive. Primeiro, que os seres humanos em todos os lugares, em todas as épocas, têm essa ideia curiosa de que deveriam se comportar de um jeito específico, uma noção de certo e errado que eles não inventaram e da qual não conseguem se livrar. E segundo, na prática, ninguém consegue viver de acordo com essa lei. A gente conhece as regras do jogo, mas vive falhando em segui-las. Esses dois fatos, quando a gente junta os dois, formam a base para qualquer pensamento honesto sobre quem nós somos. E é essa contradição que fica no ar. Se existe uma lei escrita no nosso coração, uma lei que a gente exige dos outros, mas que nós mesmos não conseguimos cumprir, o que isso realmente significa? Será que a gente está preso num jogo com regras impossíveis? Ou será que tem algo mais sobre o universo e sobre nós que a gente ainda não entendeu? O Lewis argumenta que essa tensão é justamente o ponto de partida para as perguntas mais importantes da vida. Muito obrigado pela companhia.